Querido Deus e amado Pai, eu quero me colocar diante de Ti, Senhor, como um mero pecador. Eu quero me colocar diante do Senhor como uma ponte, pois o importante é o que passa sobre ela. É a Tua palavra nesse dia, é a Tua mensagem. Que o Senhor abra o nosso coração e coloque lá o que precisamos ouvir e aplicar hoje mesmo, Senhor, como corpo de igreja. Agradecido, Senhor, por cada alma que está aqui salva em Cristo Jesus, que o Senhor mesmo falou que aquele que entrar por esta porta jamais se perderá. O Senhor a pegou pela mão, o Senhor o deu de presente para nós o céu, para vivermos eternamente junto de Ti. Por cada irmão que está aqui, por cada irmão que não pôde estar aqui nesta noite, pedimos a proteção, a saúde deles. Louvamos e agradecemos o Teu nome. O Senhor é sobre todas as coisas grande, poderoso. O Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente, o Senhor é um Deus de misericórdia extrema. E o Senhor muda o caminho das pessoas, Pai. E o Senhor oferece o que tem de melhor. Então tira de nós esse coração de pedra que às vezes temos e coloca um coração de carne. Mas para aquelas pessoas que oramos e pedimos a salvação, em especial para elas, Pai, para as nossas famílias, que o Senhor dê a oportunidade para elas de vir conhecer Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, Pai. É em nome dEle, é em nome de Jesus que eu oro, peço e lhe agradeço. Amém. Amém, irmãos? A vinha de Nabote, irmãos, está lá, tá? Em 1 Reis, capítulo 21. Eu devo expressar para os irmãos hoje, esta noite, tá? Que para mim é uma noite muito especial, é uma noite magnífica que eu tenho certeza que vai ficar, que está marcada pela data na minha vida, tá? Eu sei de onde Jesus me tirou. E se eu for relatar para os irmãos as qualidades deste homem aqui, eu não poderia falar para vocês. Porque eu sou um homem pecador. Eu sou um homem que, quando começo a olhar as Escrituras, temos inveja. Quando começamos a olhar as Escrituras, Deus nos desmascara com frequência. E Ele pede mudança dentro de nós. Tá? Então, a vinha de Nabote, ela expressa um homem, e não um homem pobre. É o conhecimento de um homem abastado, mas que simplesmente a inveja que ele tem se sobressai no momento que ele deveria assegurar sobre ele. Eu quero, irmãos, esta noite, Marcos, capítulo 7, para nós entrar na passagem, versículos 21 e 22. Diz algumas coisas que a gente tem no nosso coração, tá? Por quê? Por que desta passagem? Porque às vezes Marcos, tá? Capítulo 7, versículos 21 e 22. Só um pouquinho, irmãos, aqui. Marcos 7, 21 e 22 fala o que temos no nosso coração. Era simples, irmãos. Talvez a gente poderia chegar aqui e falar assim, irmãos, você tem inveja? É uma pergunta direta, né? Você tem inveja? É uma palavra. E aí vamos achar uma maneira da gente fugir dessa inveja. Vamos achar uma maneira para aquele irmão em especial que disse, olha, eu tenho, tá? Vamos tratar desse assunto. Porém, esta colocação, às vezes alguns irmãos dizem assim, não, eu não tenho. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Essa questão, ela é uma questão um pouco dura, por quê? Porque é difícil admitir para o meu irmão a inveja. É difícil admitir para o meu irmão o que acontece comigo, o que acontece nos meus pensamentos. Quando eu afirmo alguma coisa para o meu irmão, é simplesmente o irmão afirmando para o outro, né? Mas quando Jesus afirma, o que eu faço agora? Pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios,
os furtos, a avareza, as maldades, o engano, os desejos incontroláveis, a inveja. Encontramos a palavra ali, tá? Ou seja, Deus, Jesus Cristo, Ele afirma o que tem dentro do coração dos homens. Quando você se depara com um alcoólatra, a primeira situação, ou com uma pessoa que é viciada em droga, a primeira situação para o tratamento, o que é? É que ele admita o problema. Ele tem que admitir. Porque senão vira aquela disputa. Não, você bebe mais do que eu. E você sabe que a pessoa está perdida. Ele precisa admitir. Então nós precisamos admitir no nosso coração que a inveja é um problema que nos acompanha diariamente. Porque está ligado à nossa carne, à nossa natureza caída. Porém, a gente pensa também o que Jesus fala para Caim, no capítulo 4, versículo 7 de Gênesis. Ele diz assim, ó, o pecado jaz à porta. O pecado vai andar sempre ao nosso lado, mas sobre ele deve dominar, ter domínio. Então nós devemos entender o que tem no nosso coração. É por isso que a gente fala, por mérito do pregador, os irmãos não ficam na igreja, mas por mérito de Cristo e da palavra dele, aí sim a igreja permanece firme, cada dia mais, tá? Ou seja, Deus quer que a gente admita o nosso problema. Deus não quer que nós nos camufle ou se esconda detrás dele. Que nós admitindo para nós vamos buscar o quê? A cura do nosso problema. Tá, irmãos? Voltamos para a gente abrir um pouquinho sobre a vinha de Nabote. Tá lá, capítulo 21 diz assim: depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Começa descrevendo quem era Nabote. O cara tinha uma vinha do lado do rei de Israel, do rei de Samaria, Acabe. Tá? Disse este a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, porque está vizinha ao lado do meu palácio, e te darei por ela outra vinha, melhor. Ou se for do teu agrado, te darei o seu valor em dinheiro. Ele faz duas propostas para Nabote. Eu troco com você, te dou uma vinha melhor do que a tua, ou eu te compro a tua vinha. Esta era a proposta de Acabe para Nabote. Tá? O versículo 3 diz assim: Nabote, porém, disse a Acabe: guarda-me, o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Existia uma regra, irmãos, em Israel. Aí a gente fica até, no começo eu fiquei até pensando, Nabote podia ter feito talvez um bom negócio, né? Mas existia uma regra em Israel, onde as terras ficavam, elas não eram perpetuamente tua. Se você tivesse perdido esta terra por dívidas, tá? Futuramente aquilo ficava. Então Nabote herdou dos seus pais, e ele também ele não poderia vender. Ele não era definitivamente dele aquela vinha. Sucessivamente, chamado o ano do jubileu, uma vez vocês já viram falar, tá? A cada 50 anos, isso mudava de mãos, tá? E também o jubileu era marcado por uma situação. Ninguém plantava aquele ano. Todos vão comer do que a terra oferecer. Era todos. Então, por isso que Nabote se nega a vender. Ele não poderia vender. Era lei. Era lei, tá, irmãos? E está lá registrado em Levíticos 25:10. Não precisa dos irmãos até lá. É a lei sobre o povo de Israel. Deu para entender até agora? Versículo 4. Então Acabe veio desgostoso e indignado ao seu palácio, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara: não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na sua cama, virou o rosto e não comeu pão. Irmãos, aqui eu quero abrir um pouquinho essa história. Por quê? Era a opção de Nabote vender para ele ou não, né? Nabote se negou por causa da lei, que ele não poderia vender, tá? Agora,
Quantos não a gente vai levar? E como vai ser a maneira que nós vamos tratar este não? É esta situação. Porque às vezes, irmãos, a gente olha para a criança e a gente tem duas palavras para ensinar para eles. Basicamente foi o que o meu sogro, tá, ensinou para nós quando fomos educar os nossos. O teu sim seja sim, o teu não seja não. Ponto. Pessoa que não tem conhecimento bíblico, irmãos, ainda, mas ele te traz, Deus te coloca ele na tua presença para tu aprender com ele. E é verdade, quando você perceber que a criança aprendeu o que é não e o que é sim, ele está educado. Porque ele vai fazer algo? Não. Ponto. Não tem escândalo. Só que às vezes a gente leva esta colocação para as crianças. Mas não é só para elas. Tá? Esta colocação de saber entender o não que vamos levar é para nós adultos. É para nós, irmãos, que às vezes, o que aconteceu com Acabe? Bicudo, um homem que não entendia a palavra não, simplesmente ele não tinha esse conhecimento. Como se o dinheiro dele falasse mais alto em tudo. Tá? E às vezes, olhe só como que as coisas apertam para o nosso lado. Sirva mais um pouquinho. Tu comeu pouco quando você já comeu o suficiente. E aí, né, irmãos, aquela intenção de você, a comida estava boa, você serve mais um pouquinho para agradar o Sérgio e a Adriana, né? Quando você já deveria ter falado, não, irmão, estou agradecido. Isso acontece ou não acontece, irmãos? Isso acontece, tá? A gente não compreende essas colocações às vezes, mas é algo que futuramente vai fazer mal para nós, tá? Um pregador chamado Robert, ele era escocês. Ele morreu com 29 anos, tá? E então, o que aconteceu com ele? Ele, no final da vida dele, tá? Se culpando pela saúde que ele levava, ele disse uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ele disse assim, ó, Deus me deu uma missão e um cavalo. E eu matei o cavalo. Se culpando pela saúde dele. Então tem momentos que eu sou exemplo claro disso, que preciso me cuidar. Não é verdade, irmão? Porque semana passada fui no médico e contei essa história para a médica. Ela disse assim, Sidney, o teu cavalo está bem capenga. Está bem capenga. Então isso traz uma mudança de pensamento dentro de nós. Porque assim, a palavra de Deus não é uma aplicação básica de eu ser perfeito em tudo, chegar aqui e falar para os irmãos. É uma aplicação para mim. Eu devo aprender com a palavra. Tá? O que Acabe não sabia ouvir? Ou não? Simplesmente ele chega, olha só a atitude de um rei, de ficar sem comer. Gente, ele não comeu o pão de tão entristecido que ele ficou. Porque a vinha não ia ser dele. Tá? Versículo 5. Veio falar com ele Jezabel, sua esposa, sua mulher. Ele perguntou, por que está o teu espírito tão desgostoso e não comes pão? Respondeu-lhe ele, porque disse a Nabote, o jezreelita, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se preferir, te darei outra no seu lugar. Mas ele disse, não te darei minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu com efeito no reino de Israel. Levanta-te e come. Alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Tem horas que nós queremos tudo ao mesmo tempo. Não é verdade, irmãos? Tudo ao mesmo tempo. Nós queremos. Tá? Nós queremos isso, nós queremos aquilo, nós queremos aquele outro. Mas às vezes nós não colocamos na presença do Senhor e dizer, Senhor, na hora certa, né? Na hora certa eu quero que o Senhor me forneça tal coisa. E Ele vai fazer isso, irmãos. Sabe qual é o grande problema nosso? É nós vivermos os nossos sonhos. Nós sonhamos e sonhamos. E aí enchemos os pés pelas mãos e continuamos sonhando. E continuamos nos endividando, tá? Um dia, eu estava conversando com um casal, estavam na nossa casa, eles eram bem jovens mesmo. Porém, o salário, isso faz uns 5 anos. O salário dela era R$ 1.500 por mês. Mas ela tinha um sonho. Olha o sonho dela.
morar num apartamento. Teria problema a pessoa querer morar? Não tem problema nenhum morar no apartamento, né? Mas ela ganhava R$1.500 por mês. Aí o apartamento era R$1.400. Sobrava R$100. E ela queria convencer o esposo dela que eles iam pagar aluguel. Pagar aluguel. Não era a parcela do apartamento, tá, irmãos? É diferente. Eles iam pagar o aluguel lá. E eu disse, mas para mim não fechava, né? Eu fiquei boquiaberto olhando para eles. Não estou entendendo. Não estou conseguindo digerir essa história, né? Aí ela apelou. Ele não entende, Cid, que é o meu sonho. Ah, é o teu sonho. Às vezes nós como adultos temos que engolir nossos sonhos, né? E agir por razão. Porque, irmão, se eu ganho 1.500 e pago 1.400, me sobra R$100 por mês. Como que eu vou viver agora esse sonho que eu quero viver? A gente não consegue entender, às vezes, a situação dessas pessoas, porque elas são fragilizadas, tá? Mas principalmente, irmãos, por falta de conhecimento, por falta da palavra, tá? É essa a verdade. A semana passada eu estava lendo um dado importantíssimo sobre o nosso povo. O Brasil, 80,4% da população brasileira está endividada. Dessas, 12,5% já não tem como pagar a dívida mais. Por quê que acontece isso? Por que fugiu tanto do controle? A gente sabe que às vezes acontece alguns imprevistos no meio do mês, no meio do ano, né, irmãos? Mas muitas vezes é por causa do desejo que as pessoas têm de viver o sonho. De viver aquele momento que foge da caneta dele. Ele esquece deste momento. Tá, irmãos? Voltando aqui para a palavra. Tá? Ou seja, Jezabel, se Deus nos dá as coisas, Jezabel, fica tranquila. Eu vou andar junto com o Senhor. Eu vou te dar essa vida. E aí nasce a outra situação. Quem nos acompanha? Quem está do nosso lado? Tá? Provérbios 18:1. Peço que os irmãos vão até lá. Provérbios capítulo 18, versículo 22, irmãos. O que acha uma esposa, acha uma coisa boa e recebe favor do Senhor. Quem está do nosso lado? Quem é o que anda com nós? Quem é o que também sabe pegar a calculadora e fazer cálculo? Tá? Porque às vezes não é somente você proibir a mulher também ela tem uma ampla visão das coisas. Mas posso confiar na esposa que está junto comigo? Né, João? Amém por isso. Amém, irmãos, quando as pessoas são instruídas no quê? Conhecimento vem da onde? Da palavra do Senhor. É a base. É a base de tudo. Então, quando o irmão tem uma pessoa do lado dele, conhecedora da palavra, ela não vai dizer para o João, né, irmãos, estou usando o João como exemplo aqui, né? Não é para pegar no pé, irmão, tá? É para os dois andarem juntos, fortes, tá? E um fortalecer o outro. Quando um vai mancar, o outro eu estou aqui para apoiar, para ajudar. Não é uma guerra entre o casal, onde você comprou semana passada tal coisa, eu vou comprar semana. Isso aqui hoje para mim. Sem fazer cálculo, sem fazer conta, sem fazer nada. Jezabel, vou tirar o meu marido desse enrosco. Jamais vou deixar o meu marido sofrendo. Eu vou te dar a vinha. E ali que entra o Senhor. De que forma eu posso adquirir as coisas? Se fere a moral, se fere a ética, se fere os mandamentos do Senhor, não é a hora. Não dá. Agora não dá. Não está errado. E é isso que nós vimos. O pecado, ele está ali. Você deve ter domínio sobre ele. Nasceu a inveja. Uma pessoa que nasceu a inveja e deixou agora, deixa a mulher, controla para mim então, se você vai me dar a vinha, eu nem vou argumentar qual é as formas que você vai usar. Ele não poderia ter a vinha. Ponto.
Mas ele, então tá bom, amor, resolve esse probleminha para mim, né? E começa a ficar cada vez pior a situação, tá? Os conselhos, irmãos, temos que ter muito cuidado e muito controle sobre quem anda com nós. Diz que nós somos a cópia, né? Tentamos imitar as 5 pessoas que mais andam com a gente. Isso eu acredito que seja verdade mesmo. Então, se 5 pessoas andam com nós, vamos ter cuidado quem essas pessoas que nós vamos nos aproximar todo dia, fazer amizades, caminhar junto com elas. Porque Deus também coloca. Por que Deus colocou os irmãos aqui? Nós todos reunidos, em prol de falar o quê e de fazer o quê, tá? Então, escreveu no versículo 8, irmãos. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com um sinete dele e mandou as cartas às autoridades e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas: apregoai um jejum e ponde a Nabote diante do povo. Ponde em frente dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemastes contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Pronto, resolvida a situação. Vamos apregoar um jejum, vamos usar a lei, que ela usa a lei novamente, tá? Colocamos 2 homens, filhos de Belial, à frente dele, para dizer que ele pecou contra o Senhor, que ele não fez o jejum como era estabelecido pelo rei. Vamos criar uma trama, tá? Olha aonde que vai o pensamento humano. E não se engane, irmãos. Os nossos pensamentos, às vezes, ele é muito parecido com o de Acabe ou o de Jezabel. Não, não é possível. Nós somos, irmãos. A nossa natureza é caída, tá? Mais uma vez, a gente repete a mesma situação. Somos pecadores. Ponto. É isso que Deus quer primeiro para poder nos tratar o nosso problema, admitir o problema, tá? O 11. Os homens da sua cidade, as autoridades e os nobres que habitavam na sua cidade fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e sentaram-se em frente dele e testemunharam contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E assim o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Eu posso arrumar as pessoas que elas ajudem nessa conspiração para matar este homem? Me escondo delas perfeitamente, o plano deu certo. Porém, Deus, Ele está em todos os lugares. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a palavra que nós vamos proferir. E Ele sabe muito bem, no íntimo do Cid, quem é Ele. Ele me conhece, e Ele conhece todos os irmãos que estão aqui, tá? Mais uma coisa curiosa da situação, irmãos, que não está na Escritura. Talvez, tá? Não é uma afirmação concreta porque não está aqui na Bíblia. A família de Nabote foi morta também. Porque se matassem somente Nabote, a vinha permanecia com os filhos ou com a família dele. Aqui é registrado Nabote, mas a vinha permaneceria na família, tá? Ou seja, as coisas ficam mais complicadas, mais pecaminosas ainda que a gente possa aí imaginar. O versículo 15. Ouvindo Jezabel que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro. Nabote não vive, mas é morto. O 16. Ouvindo Acabe que Nabote era morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote, o jezreelita, a fim de tomar posse dela. Está morto, a vinha é minha. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, o profeta,
Até então, até o momento, irmãos, até o versículo 16, deu tudo certo. Não tem erro nenhum. Usemos de um pouco de maldade para adquirir tal coisa, né? Então, nossos pensamentos, na verdade, nesse caso, um ato físico que Jezabel planejou para dar vinha para Acabe. Até então, tudo certo. Tudo que eles se propuseram a fazer, deu tudo certo, tá? Porém, aquele Deus onisciente a quem nós servimos, aquele que vai dar a nós, né, irmãos, ele não vai errar. O copo de água que eu servi para uma pessoa está sendo registrado. Ele não erra, tá? É por isso que nós devemos servir a esse Deus. O Deus que conhece o nosso pensamento. E a partir do momento em que Ele vai determinar para mim, Cid, as coisas vão acontecer assim, da minha maneira. E uma coisa que eu tenho orado muito, Senhor, tira de mim os meus pensamentos e coloca em mim os seus. Que é isso que a gente devia se propor a fazer. É difícil, porque a gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer fazer da nossa maneira, né, irmãos? A gente quer fazer isso. Porém, o momento certo e as coisas certas as provém do Senhor. É dela que vem. A inveja causa a destruição. A inveja causa a morte. A inveja causa afastamento de Deus. E é isso que a gente tem que tratar dentro do corpo da igreja, irmãos. E às vezes a gente vê inveja em uma coisa sutil. O diabo, ele é perfeito em usar essas coisinhas pequenas para atingir. Hoje eu atinjo o mano Silvano com pouquinha coisa. Amanhã eu atinjo o mano Flávio, o mano Luiz. E assim eu vou intrigando. Porque qual é a intenção de Satanás verdadeiramente? É nos destruir, irmãos. É nos destruir. É essa a intenção dele. É isso que ele quer. Então ele vai usar de várias formas para fazer isso. Tá? Quando que vamos rir da cara dele? Quando nós temos pleno conhecimento da palavra do Senhor. Quando nós conseguimos olhar para o irmão que está em dificuldade, não zombar dele, mas pegar ele pela mão, irmão, vamos junto. Vamos, prosseguimos, o alvo é Cristo, o alvo não é homens. Irmãos, às vezes eu fico observando, diz que a seara é grande, os ceifeiros são poucos. E às vezes eu fico observando os ceifeiros brigando por um lugar só. Como assim, irmãos? Isso é verdade. Como que dentro de um corpo, como que dentro de uma seara, como Chapecó, uma meia dúzia de ceifeiros irão brigar ou disputar as vagas que tem, se elas são inúmeras? Aí nasce uma outra situação. Eu quero, talvez, ser um homem muito usado dentro da congregação. Talvez eu esteja me tornando um religioso, ou eu quero aparecer para os meus irmãos. Mas Deus quer nos conhecer no íntimo de cada um de nós. E nós ser a diferença aonde a gente estiver. Usando do quê? Da palavra dele. O que é quando os irmãos, ou quando a gente, discute ou briga por pouca coisa? Imaturidade. Nós não temos maturidade, às vezes, para lidar com tais situações, mas nós queremos pegar ela e assumir. Como ficaremos maduros quando nós nos aprofundar cada vez mais na palavra? E quando nós conseguirmos olhar para o irmão e dizer assim, irmão, você me traz conhecimento, você me trouxe conhecimento, eu admiro você por causa disso. E você, Sig, tem 1000 defeitos, mas se você tem uma qualidade, eu quero me apegar naquela qualidade. E os defeitos teus vamos corrigindo na metade do caminho, porque o alvo não é ser parecido com o mano Zeide, ou com o mano Newton, ou com o mano Cássio. A nossa perfeição é Cristo, Ele é perfeito. Às vezes, irmãos, eu não quero tratar desse assunto junto com os irmãos, falar, irmãos, eu tive inveja de você tal dia, ou eu fiz tal coisa que desagradou ao Senhor. Porque eu fazendo isso mostra eu estou arrependido por me fazer isso. Eu devo me humilhar diante das coisas que me envergonham, que envergonham meu Pai. E isso acontece, irmãos. Nós somos nesse quadro pecador. Porém,
eu não vou me apresentar dessa forma. Eu vou me apresentar diante do irmão com elevado grau de conhecimento. Eu sei tal coisa, irmão. Eu faço assim, tá? Porque talvez se eu admito para o fulano que eu faço isso, ele não vai me autorizar a fazer aquilo. Daqui a pouco eu nem me conheço mais. Eu nem sei mais quem eu sou. Eu defendo o que o meu irmão defende. Agora o sinete da perfeição não é mais Jesus. O sinete da perfeição é o irmão. Esse é o grande problema que nós temos que resolver. E não é na nossa congregação. É em todas. Tenho certeza disso. E o viver do cristão, pequeno Cristo, exemplo aonde ele deixa as pisadas dele, tá? Acabe e Jezabel, até o momento, fizeram uma trama perfeita, mas nós temos que saber que Deus não conhece nós dentro da porta para cá. Todos os lugares que nós estamos, Deus nos conhece, Deus sabe do nosso coração. E agora, o tisbita Elias, o profeta, vai conversar com eles. Tá lá no versículo 18. O 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita. Levanta-te, desce. Desce para encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que está em Samaria. Ele está na vinha de Nabote. Desceu até lá para tomar posse dela. Dirás a ele, assim diz o Senhor, não mataste e tomaste a herança? Então lhe dirás, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, lamberão o teu sangue, o teu mesmo. Disse Acabe a Elias, já me achaste, o inimigo meu? Respondeu ele, achei-te, porque te vendestes para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Trarei o mal sobre ti, lançarei fora a tua posteridade, e arrancarei de Acabe todo homem, escravo ou livre em Israel. Farei com a tua família, como fiz com a de Jeroboão, filho de Nebate, e de Bazã, filho de Aias, por causa da provocação com que me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. Também acerca de Jezabel, disse o Senhor, os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e os que morrer no campo, as aves do céu comerão. O 25. Não houve ninguém como Acabe que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Até as brincadeiras que a gente faz, irmãos, às vezes nós temos que ter cuidado. Até as brincadeiras que eu devo fazer com a minha família, por essa natureza ruim que nós temos que ter cuidado. As pessoas com que os meus filhos vivem, eu tenho cuidado. Eu estou tendo um pouco mais de preocupação. São jovens. Jovens têm que curtir a vida. Sério, irmão? Que bom que a maioria dos irmãos entenderam que não. Curtir a vida é viver na presença do Senhor, preparado para que quando o Senhor voltar, nós tenhamos desempenhado o papel que foi posto a nós, ou o bom papel. E não como Acabe fez. Fez diante dos olhos do Senhor, foi terrível a situação dele. A mulher dele instigava ele a fazer isso. Então a mulher, a nossa esposa, ela deve nos instigar a fazer o que é bom. Os homens devem instigar a sua mulher, eu tenho oração no sábado de manhã, ela vai lá, amor, vai lá, isso é bom. Cid, mas ontem você veio, trouxe o teu filho lá no grupo de jovens e voltou? Tá. É caro. Às vezes é isso que a gente fica observando. É muito caro. Gasta muita gasolina para isso. Porque tudo, a gente é muito maldoso nisso, irmãos.
A gente quer colocar tudo na ponta da caneta. E quando é para o Senhor, a gente bota em dose dupla, gasta mais. Para fazer outras coisas, não. É a nossa natureza. O nosso pensamento é esse, tá? Ontem, irmãos, o grupo de jovens deu poucas pessoas que eu sei. A reunião dos homens deu poucas pessoas, irmãos. Eu sei porque eu estava, tá? Mas o que eu devo fazer para o meu irmão? Não, o certo é encerrar o grupo dos homens. Encerramos agora, pô, deu pouca gente, paramos. Não, continuamos. O propósito nosso do grupo dos homens era o quê? Falar da palavra do Senhor. E não vai mudar. Podemos estar perdendo tempo, às vezes, em acertar algumas coisinhas? Podemos, mas eu sei que cada vez vai diminuir esse tempo e nós vamos falar mais da palavra do Senhor. É longe para tu trazer o Cauã, teu filho, num grupo de jovens? Não é perto. Mas eu sei que é investimento para mim e para eles, para a minha família. Então o grupo de jovens, porque deu pouca gente, encerra o grupo de jovens? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós vamos viver com cobras nos cercando diariamente. E é nessa hora em que os pais, em que nós estamos aqui, é fazer, filho, é importante para você. Você não nasceu para fazer o desejo que o mundo quer que você faça, mas o desejo que Deus tem proposto para você. E lá é um bom lugar. É lá o lugar que você vai aprender. É o lugar que os homens da congregação vão crescer. E é por isso que fica o convite, já, para a próxima reunião dos homens, para que a gente se faça presente mais. Para a gente possa levar para cá e chegar lá, eu tenho uma boa palavra para compartilhar com a minha família. E é verdade. Tem algum irmão que vai se ofender, irmão? De eu falar que temos que ter conhecimento? É claro que não. Algum irmão vai se ofender de dizer, mas meu filho é obrigado? Não. Quando for obrigação, tenha cuidado, tem coisa errada. Com as coisas do Senhor, nós não vamos ter obrigação, essa obrigação que né, pela nossa natureza, sim, a gente às vezes traz o corpo para cá. Tá? Mas aos poucos, o fardo vai ficando leve. Eu escutei isso de um irmão que está me olhando agora. Ele disse, aos poucos, as coisas vão passando, Cid. E vamos se fortalecendo. E nós vamos vendo que é importante para nós é viver entre irmãos. É viver compartilhando da palavra, é tendo aprendizado. Irmãos, o versículo 26. Fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amoreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Ou seja, Deus faz o que com Acabe? Eu vou rasgar. Você rasgou o compromisso que eu tinha, era para você, cara. Você não aceitou. Por uma desobediência, por uma inveja louca. Rei de Israel, ele não era qualquer um, irmãos. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia em sacos e andava humildemente. Às vezes a gente pensa assim, Jesus, ele paga o pecado. O propósito de Jesus foi pagar os pecados. Mas não foi de pagar o meu pecado e eu permanecer nele. Todo erro tem consequência e nós devemos ter a certeza disso. Tudo isso que Jesus disse que está posto em nosso coração e a gente querer andar daquela forma, vai ter consequência. E foi o que aconteceu com Acabe. Tá? Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita. Não viste que Acabe se humilha perante mim? Ele se arrependeu do que fez. Se humilhou diante do Senhor. Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias dos seus filhos. Mas acaba, irmãos, morrendo. No versículo 35, irmãos. Tá? 22:35, Acabe morre. Tá? A morte de Acabe. Em uma guerra, ele tenta se proteger de todas as formas, Acabe, porém,
Deus tinha dado a palavra dele. Tudo o que ele fez, Deus joga para os filhos dele. Inclusive, a palavra diz que ele ia, o sangue dele ia ser lambido pelos cães lá na vinha mesmo, tá? Mas Acabe, ele é morto em Samaria. Ele morre em Samaria. Porém, os filhos de Acabe, dentro da vinha, bem o que Deus tinha escrito através de Elias, falado, acontece daquela forma. Tá? Os cães lamberam o sangue de Acabe. O sangue dele ficou ali, tá? E dos filhos dele, aonde a palavra diz as prostitutas se banhavam, o sangue de Acabe ficou ali. Todo o erro tem consequência. A inveja de Acabe faz com que ele seja tirado de rei, encerrado a sua vida humilhada. Ele foi humilhado quando os cães lamberam ele, o sangue dele. Os filhos dele foram mortos naquela situação com que Deus descreveu. Por causa do que mesmo, irmãos? Da inveja de uma vinha do vizinho. A inveja é uma palavra monstruosa e destruidora. E mais uma vez eu repito, irmãos, não é dizer que eu não tenho inveja. Não é essa a questão. É a questão de, às vezes, tem pessoas que têm mais frequência com esse problema? Claro que sim. Conforme você começa a conhecer mais Cristo, você vai deixando a inveja e tu começa a pisar umas horas em cima dela. Vai acontecer? Com certeza. Porque você vai entender que Deus vai colocar as coisas certas nas horas certas, no momento certo. E se não for no momento em que Deus vai colocar na vida do irmão, se não for vinda dele, eu não vou aceitar. Tá? Porque eu sonho com muitas coisas. Mas às vezes você pergunta, Senhor, como o mano falou outro dia, vai te honrar? O que o Senhor vai ganhar com isso, né? Tem coisas que a gente não esquece, são simples frases que se perguntar, né? O que o Senhor vai ganhar se eu ter isso? O que Jesus faria? A plaquinha lá, né, irmãos, que tinha lá, quando o pastor Gilberto, ó, tem uns irmãos que tem aqui. Às vezes você olhar diante de uma situação que você fica apavorado. Isso é sabedoria. Olhar para aquela situação e agora resolvo como? E dar um olhar como se fosse olhar no relógio, né? O que Jesus faria? De que forma ele faria? De que forma ele iria agir neste momento? Qual era a situação? No momento em que eu olho para alguma coisa, tenho em certa situação inveja sobre aquilo, o que Jesus faria? O que ele pediria para mim fazer neste exato momento? Uma vida em santidade, uma vida de caminhar com Deus, uma vida que saber que os meus filhos no grupo de jovens é bom eles estarem. É um olhar para dentro de mim e saber, é bom eu vir no grupo de homens. Parece assim, irmãos, eu fico retraído, eles não vão perceber minha falta. Conhecimento não. Ontem foi maravilhoso o grupo dos homens. Compartilhamos a palavra, tivemos tempo para conversar bastante, né? Isso é andar com Deus. Isso é caminhar com Deus. Isso é fazer o que Deus quer de cada um de nós, no momento certo. E principalmente, né? Falar o que eu falei no começo. Deus, tira de mim a vergonha, coloca em mim a vergonha para mim pecar. Coloca em mim o temor do Senhor. Tira de mim a vergonha de eu falar do teu evangelho. Tira de mim a vergonha de eu ser o bom ceifeiro. Eu quero ser um bom ceifeiro nas tuas mãos, Senhor. E tem espaço para todos. Tem espaço para todo mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos cuide, que Deus nos proteja, que Deus nos dê a tua palavra em cada momento que a gente for abrir esta palavra maravilhosa, que mudou e vai continuar mudando a direção da alma das pessoas. E o nosso objetivo nunca vai mudar. Não é eu ser parecido com alguém, mas eu querer ser parecido com Cristo e levar as pessoas aos pés dele. Ele que é a porta do céu. E ele que mudou a minha vida, a direção da minha alma e que mudou a direção de toda a igreja.
E a partir do momento em que eu me negar a fazer a obra dele, bem tranquilo, Cid, outro vai ser levantado. Outro vai continuar fazendo essa obra. Ela não vai parar porque eu não quero fazer, irmãos. Mas pense que você trabalha para um patrão que todos os adicionais que você recebe, ele te dá em dobro. Nenhum copo de água ele vai ficar sem te remunerar. E ele é soberano sobre todas as coisas. Entender aonde a gente está e entender, tentar buscar aonde Deus quer nos levar é a coisa mais importante para nós cristãos. Louvado seja o nome dele. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Querido Deus e amado Pai, louvamos e agradecemos o Teu nome. Louvamos e agradecemos pelo que o Senhor é. Louvamos e agradecemos por esta igreja, por esta congregação. Que o Senhor nos coloque ânimo, Pai, para que a gente possa levar este evangelho magnífico, maravilhoso, que salva, que cura, que liberta, que faz nos viver a eternidade desde já. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que a gente não venha a ser acanhados de falar da Tua palavra, que a gente não venha a ser invejoso com a obra com que acontece do nosso lado, com o nosso irmão, mas que a gente possa nos dar a mão, nos unir, nos fortalecer na Tua palavra cada dia mais. Obrigado, Pai, por esta oportunidade desta noite. Espero que a Sua palavra ela nunca volta vazia e ela nos traz aprendizado diário, Pai. Que esta semana seja uma semana abençoada. Abençoa, Pai, este alimento que a gente vai compartilhar agora entre os irmãos. Louvamos sempre o Teu nome, porque o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Glória eternamente a Ti, Pai. E é em nome de Jesus, o meu único e suficiente Salvador, que eu oro e agradeço. Amém.